Quando as fontes que nos chegam afirmam que o então presidente dos Estados Unidos interferiu diretamente num escândalo financeiro brasileiro e mandou um recado direto ao Supremo. A história, ela deixa de ser sobre economia, né? Passa a ser sobre poder. Com certeza. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que descreve um movimento que, teria abalado Brasília e que escalou uma investigação que era nacional para um cenário totalmente internacional. Exatamente. E as fontes que a gente tem em mãos pintam um quadro bem complexo. De um lado, tem essa narrativa de que o Donald Trump, na época na Casa Branca, teria entrado em cena para, frustrar os planos do Banco Master. Uma ação direta contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo essas fontes. Isso. E do outro lado, tem a possibilidade de ser só uma ação padrão, sabe? Rigorosa, mas padrão do sistema de justiça americano. A nossa missão aqui é justamente dissecar essas fontes, entender as versões diferentes e o que cada uma significa. A questão central que a gente vai explorar é o que essa suposta interferência ou mesmo ação judicial padrão, o que isso significa para a soberania do Brasil e para o equilíbrio de poder do nosso judiciário. Vamos mergulhar nos detalhes para entender a dimensão disso. Vamos lá. Antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa a política sem filtro e sem narrativa pronta. Vamos desempacotar isso. O ponto de partida factual que consta em todos os documentos é uma ação da Justiça Americana, lá na Flórida. Isso, e não foi pouca coisa, né? De jeito nenhum. Foi determinado o congelamento de quase R$1 bilhão em ativos do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, lá nos Estados Unidos. A gente está falando de mansões, terrenos... Um patrimônio gigantesco que ficou indisponível de uma hora para outra. E o gatilho para essa ação é fundamental para entender a história toda. Totalmente. A defesa do Vorcaro, numa audiência lá na Flórida, argumentou que a liquidação do banco dele, que foi determinada pelo Banco Central aqui do Brasil, era uma medida frágil. Como assim frágil? A alegação era que essa decisão poderia ser revertida politicamente aqui no Brasil, pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Ah, entendi. Para quem não está familiarizado, o TCU fiscaliza as contas do governo, mas também tem uma influência política enorme. A defesa estava basicamente dizendo para a Corte Americana, olha, relaxem, isso aí é só um probleminha político que a gente vai resolver nos bastidores de Brasília. Só que, pelo visto, a Justiça Americana não comprou essa história. Pelo contrário, a reação foi imediata e foi dura. Em vez de ficar esperando essa suposta resolução política aqui no Brasil, eles foram lá e congelaram tudo. E é exatamente aqui que as narrativas das fontes começam a divergir de forma, assim, dramática. Exato. Uma corrente de fontes mais ligada a bastidores políticos diz que essa decisão não foi só a reação de um juiz local. A tese que defendem é que a ação foi influenciada diretamente por uma movimentação de Donald Trump. E é nesse contexto que surge aquela frase que teria ecoado em Brasília, sabe? Atribuída a interlocutores americanos. Nós assumimos o controle. Uau! Segundo essa interpretação, seria um recado direto, uma demonstração de força mesmo. E o alvo desse recado, segundo essa mesma linha de fontes, seria o ministro Alexandre de Moraes. Isso. E o motivo é porque a família dele aparece conectada ao escândalo de uma forma bem direta. As fontes apontam para um contrato de quase R$10 milhões. 10 milhões? Entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa e dos filhos do ministro. Aqui a gente precisa fazer uma pausa para entender o contexto. O serviço contratado era, supostamente, para criar regras de compliance. Isso, em termos simples, compliance é um conjunto de procedimentos internos para garantir que a empresa, especialmente um banco, está agindo de acordo com a lei, para prevenir lavagem de dinheiro, corrupção. É um serviço super especializado e crucial. E o valor de R$10 milhões chamou muita atenção, né? As fontes que a gente analisou consultaram especialistas do mercado que, foram unânimes em dizer que um contrato desse tipo, para um banco do porte do Master, custaria normalmente algo em torno de R$1 milhão.
10 vezes menos. E tem mais. O escritório da família Moraes não era conhecido no mercado por ter essa especialização específica, o que levanta suspeitas, segundo as fontes, de que o contrato não era pelo serviço em si, mas por outra coisa. Influência, exato. A pergunta que fica no ar é: por que um banco que já estava sob investigação pagaria uma quantia tão exorbitante a um escritório sem expertise notória na área, mas com uma conexão familiar tão poderosa no topo do judiciário? A implicação é que poderia ser uma tentativa de comprar proteção ou prestígio, sabe? E é por isso que a ação americana, ao ignorar essas articulações políticas e focar nos fatos, é vista por algumas fontes como uma mensagem direta a Moraes, sinalizando que a esfera de influência dele não se estenderia até os tribunais da Flórida. Vamos agora ao epicentro de toda essa crise: o celular do Daniel Vorcaro. As fontes relatam que a Polícia Federal, ao periciar o aparelho, encontrou que seriam evidências de que o Vorcaro ordenava pessoalmente ataques virtuais contra o Banco Central do Brasil. Isso revela uma estratégia muito agressiva. O Banco Central é a autoridade monetária do país, é uma instituição de Estado. A acusação é que o Banco Master não estava só se defendendo legalmente, mas ativamente tentando desacreditar e pressionar a instituição que o investigava. As fontes usam o termo milícias digitais para descrever essa operação. Mas espera, o que seriam exatamente essas milícias digitais nesse caso? Olha, de acordo com o material que a gente analisou, não era um debate orgânico na internet, não. A investigação aponta para uma rede de influenciadores digitais e perfis em redes sociais que teriam sido contratados, pagos a peso de ouro. A peso de ouro. Para disseminar uma narrativa favorável ao Banco Master e atacar a reputação do Banco Central e dos seus diretores. O objetivo era criar uma percepção pública de que o Master era vítima de uma perseguição e não o autor de irregularidades. É tipo uma tentativa de manipular a opinião pública para gerar pressão política. E essa pressão não se limitava ao digital, né? Há menções claras a uma articulação política direta, envolvendo o ministro do TCU, o Jonathan de Jesus. Exatamente. A ideia era usar o Tribunal de Contas da União para reverter a decisão técnica do Banco Central. O que as fontes descrevem é a união de 3 frentes de poder: o financeiro do Vorcaro, usado para financiar a campanha digital, o político, com conexões em Brasília, e o de influência, buscando uma blindagem no judiciário com contratos como aquele com o escritório da família Moraes. É um exemplo clássico de como o poder econômico tenta capturar as instituições do Estado. Perfeito. E como se não bastasse, tem outra camada de complexidade aí. O sigilo. O sigilo. O Banco Central, sob a presidência do Roberto Campos Neto, teria imposto sigilo de 100 anos sobre as comunicações que teve com o ministro Alexandre de Moraes sobre o caso Master. Isso veio à tona depois de um pedido via Lei de Acesso à Informação. Vamos explicar o que isso significa. A lei é uma ferramenta fundamental para a transparência. Ela garante que qualquer cidadão possa solicitar informações. A recusa, especialmente com um sigilo tão longo, precisa ser muito bem fundamentada. Claro, o argumento oficial pode ser a proteção de dados sensíveis de uma investigação em curso, o que é uma justificativa plausível. No entanto, no clima de desconfiança que já cercava o caso, essa decisão acabou alimentando ainda mais as suspeitas, né? A pergunta que muitas fontes se fizeram foi: se as conversas entre o chefe do Banco Central e o ministro do Supremo foram estritamente republicanas, técnicas, por que um sigilo tão extremo? Exatamente. A percepção que se cria, justa ou não, é que tem algo a ser escondido. Em um caso que já envolve suspeitas de tráfico de influência, a falta de transparência funciona como combustível para essas narrativas. Isso mina a confiança não só no Banco Central, mas no judiciário e no sistema como um todo. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? A ação na Flórida, seja uma intervenção direta de Trump ou não, acaba expondo uma fragilidade enorme nas nossas instituições. E isso leva a uma questão que, segundo as fontes, circulou muito em Brasília. A questão da prisão dele. Exato.
Daniel Vorcaro estava em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica e ainda assim teria conseguido orquestrar ataques a uma instituição de Estado e obstruir a justiça. Por que ele não voltou para a prisão? Essa é a pergunta central da análise de consequências. As fontes que a gente tem traçam um paralelo direto com o caso do Felipe Martins, ex-assessor do governo Bolsonaro, que foi mantido preso preventivamente por muito menos. Uma acusação de obstrução de justiça também. Isso. No caso do Vorcaro, a PF apresentou indícios de uma campanha coordenada, financiada. A aparente inação das autoridades brasileiras, em contraste com a ação rápida da justiça americana, reforça a percepção de que existe um sistema de 2 pesos e 2 medidas. E essa percepção de tratamento diferenciado é extremamente danosa para a credibilidade do sistema. Sem dúvida. Ela sugere que o poder econômico e as conexões políticas podem, de fato, comprar um tipo diferente de justiça. Quando a população olha para 2 casos e vê respostas tão desproporcionais, a conclusão é que a lei não é igual para todos. E essa desconfiança é o primeiro passo para deslegitimar as instituições. E para a figura do Alexandre de Moraes, qual o impacto? As fontes dizem que o golpe para ele é duplo. Primeiro, pela exposição do contrato milionário da família dele, o que já gera um constrangimento enorme. E segundo, porque a ação em solo americano mostra que o poder dele, por maior que seja aqui no Brasil, tem limites geográficos e políticos. Isso. Aquela percepção de que ele é uma figura intocável, sabe? Que as decisões dele são absolutas aqui dentro. Isso fica seriamente arranhado. É um sinal de que as ações tomadas aqui têm repercussões e podem sim ser desafiadas em outras esferas. O jogo é global. E para a imagem do Brasil no cenário internacional, o que um investidor estrangeiro pensa quando lê uma história como essa? O cenário é péssimo. Sugere um ambiente de altíssima insegurança jurídica. Se as fontes estiverem corretas, a gente tem um quadro de corrupção sistêmica que parece tão entrincheirada que precisaria de uma ação externa para ser contida. O que levanta questões sérias sobre soberania. Soberania e confiabilidade do nosso ambiente de negócios. Por que um investidor colocaria capital num país onde as regras podem ser alteradas nos bastidores do poder? A mensagem que fica é a de um país imprevisível e de risco elevado. Olhando para o futuro, as fontes conectam esse evento diretamente à crise institucional que o Brasil atravessa. Não é um caso isolado, né? É um sintoma de algo maior. E isso já projeta uma sombra longa sobre as eleições de 2026. Com certeza. A disputa pelo controle das instituições, a linha tênue entre legalidade e abuso de autoridade, e agora essa variável da influência externa. Tudo isso vai ser central. A ideia de que potências estrangeiras não estão só observando, mas potencialmente agindo, muda completamente a dinâmica do poder em Brasília. O jogo político brasileiro deixou de ser um assunto só nosso. Exatamente. Ele agora é jogado num tabuleiro global com jogadores muito mais poderosos. Isso pode, por um lado, servir como um freio a certos abusos. Mas, por outro, abre a porta para um nível de interferência que desafia o próprio conceito de soberania nacional. Então, para recapitular? Para recapitular, as fontes que analisamos pintam um quadro bem complexo. Temos a ação concreta da justiça americana congelando os bens. Temos uma investigação no Brasil que aponta para essa operação de ataque a instituições, tráfico de influência e, sobre tudo isso, 2 narrativas concorrentes. Uma que fala de uma intervenção direta da maior potência mundial, com um recado duro enviado a uma das figuras mais poderosas do nosso judiciário. E outra, mais sóbria, que vê tudo isso como funcionamento padrão de sistemas legais que não toleram manobras políticas. Independentemente da versão que se mostre verdadeira, o resultado é o mesmo. A exposição de um esquema que conecta poder financeiro e político na tentativa de manipular instituições. E quando a percepção que se instala é que a solução para um problema interno precisa vir de fora, a questão deixa de ser só jurídica ou policial. Quando o presidente da maior potência do mundo diz que assumiu o controle, o problema deixa de ser apenas jurídico e passa a ser institucional. Isso nos deixa com uma reflexão importante sobre o equilíbrio delicado entre soberania e a responsabilidade da comunidade internacional. Num mundo onde o capital e a corrupção não conhecem fronteiras, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que existe interferência internacional nas decisões do Brasil? Comenta aqui embaixo.